Olá, bom dia, crianças. Aqui estamos nós para mais uma aula de Escola Dominical Online. Eu sou a tia Hélida e hoje nós vamos estar ouvindo uma história que eu tenho certeza que alguns já conhecem, mas nós vamos estudar e ela está lá em Gênesis, lá no capítulo 37. Corre pegar a sua Bíblia que nós vamos precisar para ler alguns versículos. Mas antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhinhos aí, presta atenção na oração e se você conseguir, pode repetir junto comigo, tudo bem? Feche os olhinhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por este dia, por estarmos aqui mais uma vez para ouvir e aprender da Tua Palavra. Cuida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Se prepara, pega a sua Bíblia que a história vai começar. Nossa história sobre José começa lá no capítulo 37 do livro de Gênesis. Abre a sua Bíblia neste capítulo 37, nós vamos ler juntos o versículo 1 e o versículo 2, que dizem assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Jacó tinha uma família muito numerosa. Ele tinha 12 filhos. José era o filho mais novo dele. E esses filhos ajudavam a cuidar de todas as coisas que Jacó possuía, principalmente os rebanhos. E eles estavam lá no campo e José volta desse campo trazendo notícias ao seu pai. A Bíblia nos conta que Jacó gostava muito de José. Ele era um dos seus filhos mais novos e a Bíblia descreve como sendo José o filho em que Jacó mais amava. Nos versículos 3 e 4 está escrito assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Israel é o outro nome de Jacó. Porque ele era filho da sua velhice, e por este motivo fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Olha só esta situação. Jacó demonstrava que gostava, que amava muito mais a José do que a seus outros filhos. Por este motivo, fez uma túnica muito especial para José, uma túnica colorida, como a Bíblia fala, de diversas cores, de diferentes cores. Naquela época, o que acontecia? As vestes eram muito importantes, faziam as pessoas serem diferentes das outras. Então, era uma forma de presentear o filho. Jacó fez essa túnica, demonstrando que José era muito importante para ele. Naquela época não existia outra forma de presentear, por exemplo, como a gente tem hoje. As crianças hoje às vezes ganham presentes muito caros até, né? Celular, tablets, videogames. Naquela época não existia isso. Naquela época as pessoas demonstravam importância não só pelas coisas que faziam, mas também com as coisas que vestiam. Então a túnica, a roupa tinha essa importância naquela época. E Jacó demonstrou isso fazendo uma túnica muito especial para o filho. E o que isso fez acontecer? Os irmãos tinham muitos ciúmes de José. Eles percebiam, sabiam que o pai Jacó gostava muito mais de José do que deles. E isso despertou um ódio, uma raiva, um ciúmes muito grande nos irmãos. No versículo 4, nós vimos aí que os irmãos de José odiavam a ele. Olha que palavra forte, né? Odiavam o próprio irmão.
por conta dessa preferência, desse amor especial que Jacó tinha por ele. Além disso tudo, José tinha alguns sonhos e esses sonhos ele contou aos irmãos e contou ao seu pai. Que sonhos eram estes? Neste sonho, ele via alguns feixes que eles colhiam ali nas plantações e amarravam. Ele viu 11 desses feixes em pé e o feixe dele no meio. E esses 11 feixes se curvavam diante do feixe dele. Também teve outro sonho, onde ele viu a lua e o sol se curvando perante a imagem dele e também 11 estrelas. O pai Jacó e os irmãos ouviram esses sonhos e já imediatamente imaginaram: o que você quer dizer, José? Você está querendo dizer que todos nós vamos nos curvar perante a sua presença? Que sonho mais maluco devem ter pensado, não é verdade? A Bíblia descreve estes sonhos a partir do versículo 5 até o versículo 9. E quando ele conta isso ao seu pai, o pai dele não gosta. Ele repreende José e fala assim: José, não fale mais essas coisas na presença dos seus irmãos. Jacó já entendia que isso despertava um ciúmes e um ódio ainda maior nos seus outros filhos. E assim fez José. Não contou mais sobre os seus sonhos, mas tudo era motivo para que os irmãos o odiassem ainda mais. Ele não podia falar nada. Tudo que ele falava era motivo para briga e para que os irmãos o odiassem ainda mais. Certo dia, estavam os irmãos de José cuidando, apacentando o rebanho de seu pai em um lugar chamado Siquém. E aí Jacó pede o seguinte para José. Está escrito lá no versículo 14 deste mesmo capítulo 37. E fala assim: disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Então José vai caminhando até chegar lá no lugar onde estão os seus irmãos. De longe, quando os irmãos o avistam, começam ali a pensar em uma forma de fazer alguma coisa para tirar a vida de José. Olha só o que a maldade no coração faz com esses irmãos. O ciúme era tanto, o ódio era tanto, que eles pensaram em matar o próprio irmão. E nessa conversa, um de seus irmãos, Rubem, decide que não é uma boa ideia matar o irmão. Então, eles pensam em alguma outra forma. Perto ali deles tinha um poço. Então, eles pensam em jogar José dentro deste poço e ali deixar o tempo que for necessário até que a própria situação fizesse com que José morresse. Assim, a morte não teria saído da mão deles, mas da situação que eles criaram ali. E José vem vindo, vem caminhando. Quando José chega próximo deles, eles imediatamente arrancam dele a túnica colorida que ele ganhou de seu pai. Tiram dele ali o principal, ou a coisa mais visível do amor tão grande que Jacó tem por José. Tiram a túnica dele imediatamente e o empurram para dentro do poço e ali deixam. E eles ficam ali conversando um pouquinho, né? E um dos irmãos, um irmão dele chamado Judá, tem outra ideia e pensa assim: bom, do que vai valer para a gente deixar José ali no poço até morrer? A gente precisa pensar em alguma coisa, o que a gente ganha com isso? E nesse momento passou por ali algumas pessoas que estavam de passagem viajando em direção ao Egito. E ele tem a seguinte ideia: vamos vender José para essas pessoas que estão passando. Vamos vender como escravo. E ele acaba vendendo, eles acabam tirando José do poço, tiram José do poço e vendem José como escravo para aquele povo que estava passando ali. Venderam José por 20 moedas. E José então é levado até o Egito, aonde ele vai ser escravo. E ficam olhando, observando José sendo levado ali por aquelas pessoas.
E então passa pela cabeça deles: e agora? Como é que a gente vai voltar para casa sem José? E o que nós vamos falar para o nosso pai? Então eles têm outra ideia. Pega ali um cabrito do rebanho, matam o cabrito e com sangue eles sujam a túnica de José. E assim eles voltam para Hebrom, lá onde eles moravam, e entregam essa túnica nas mãos de Jacó. E não falam nada, só entregam e falam assim: veja se esta túnica é de José. Jacó imediatamente reconhece a túnica do filho e chora desesperado, com muita tristeza, entendendo ali o que poderia ter acontecido com José. Jacó fala, expressa ali a sua tristeza, falando o seguinte, lá no versículo 33, ainda do capítulo 37, fala assim, olha, ele a reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Ele tira essa conclusão, pensa que pode ter acontecido esta situação, que pode ter tirado a vida de José. E os irmãos nada falam, eles sabem o que aconteceu, mas eles não falam nada. E aí acontece uma coisa muito curiosa, que a gente entende ainda mais qual é a importância das vestes para essas pessoas naquela época. Jacó rasga as próprias vestes. No momento ali de tanta tristeza e de tanta dor, ele rasga as próprias vestes, as roupas que ele estava usando, ele tira e ele se veste com panos de saco, que são coisas muito mais simples, um tecido muito mais simples, representando ali aquela dor, aquela tristeza que ele estava sentindo naquele momento. Lembra que eu falei que as roupas eram muito importantes naquela época? Demonstravam o quanto as pessoas eram importantes ou eram queridas? E ele faz essa demonstração da dor dele rasgando as próprias vestes. E fica dias assim, muito triste, sofrendo pela perda de José. E então José chega no Egito. Chegando lá, ele é vendido como escravo para um dos oficiais da guarda de Faraó, um homem chamado Potifar. E a Bíblia descreve, agora nós estamos lá no capítulo 39, e no versículo 2, a Bíblia nos fala assim: mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Então, mesmo com toda essa história, José é vendido para uma pessoa importante, que acaba o levando para sua casa. E lá acontecem outras coisas, e José acaba sendo preso e passa algum tempo na prisão. A história de José nos mostra que ele passa por muitas dificuldades, mas a Bíblia aqui nos descreve que o Senhor era com ele, Deus estava com ele em todo o tempo. José, então, fica preso algum tempo e na prisão ele interpreta mais dois sonhos de duas pessoas que também estavam lá. O copeiro, a Bíblia fala que era o copeiro e um padeiro. E ele interpreta esses sonhos e acontece exatamente como ele interpreta esses sonhos para essas duas pessoas. Ao mesmo tempo, Faraó, lá no palácio dele, no espaço dele, também tem um sonho muito esquisito. E nesse sonho ele sonha assim, que ele vê 7 vacas muito gordinhas e 7 vacas muito magrinhas aparecerem no seu sonho. E as vacas magrinhas comem as vacas gordinhas e não entende nada do sonho e fica pensando o que será que é isso. Pede para que o faraó naquela época tinha os conselheiros, tinha o que eles falavam que eram os magos, que adivinhavam as coisas, e nenhum deles soube explicar o que era este sonho. O oficial do faraó, então, se lembra de José e se lembra da história que ele interpretou, dos dois sonhos que ele interpretou, que acabaram acontecendo, se tornaram verdade na vida daqueles dois que tinham sonhado. E então ele decide trazer José até Faraó para que José pudesse interpretar o sonho de Faraó.
conta dessa interpretação, José explica que o Egito iria passar por um momento muito difícil, 7 anos onde eles teriam fartura em alimentos, em cuidar do povo, seguidos de 7 anos onde faltaria de tudo, principalmente o que comer. Faraó entende esta interpretação e José orienta que, durante os 7 anos em que houvesse fartura, Faraó e todos ali os governantes deveriam guardar um pouco dos alimentos para que nos anos em que o alimento faltasse, ele pudesse suprir as necessidades do povo. E Faraó assim fez. E nesse tempo todo o que aconteceu? Faraó entendeu que José era uma pessoa muito sábia, ele usava a sabedoria ali para interpretar os sonhos e para pensar no que fazer. E tem um versículo muito bonito que José fala que a interpretação não vinha dele, vinha de Deus, era Deus quem dava esse dom e assim ele fazia essa interpretação. Ele reconhecia ali que não era uma atitude merecida dele, né? Ele não tomava os elogios para ele, ele sabia que aquilo que ele estava fazendo vinha de Deus e não dele. E isso é muito bonito, né? Então nós vemos aí que por conta dessa sabedoria de José, o faraó o nomeia como governador do Egito. E José passa a ajudar aí na parte do governo do Egito e a orientar esses anos que eles teriam de fartura e também de escassez. E ele torna-se então uma pessoa muito importante. Por conta desses problemas que o Egito começa a ter, começa a faltar comida e o que se sustentar em diferentes regiões. E isso chega lá na família dele, lá onde está o seu pai e seus irmãos. E vários povos começam a vir ao Egito para comprar comida, comprar o que se sustentar. E um dia, quem chega lá para conversar com o governador, o José, seus irmãos entram no palácio para conversar com o governador e eles não percebem que o governador é José, o irmão que alguns anos atrás eles haviam vendido como escravo. José imediatamente reconhece os irmãos, mas não se apresenta, não revela sua identidade. Deixa ali os irmãos negociarem o que eles precisavam para voltar para casa e levar comida até o seu pai e a todas as pessoas que moravam lá. Em uma dessas visitas, José não aguenta a emoção e acaba contando quem ele é. E então ele fala: eu sou José, seu irmão. E eles se olham ali, pensa como ficaram assustados. Devem ter ficado com muito medo também, né? Porque José agora era uma pessoa importante, poderia fazer alguma coisa contra eles, tirar a vida deles ou prendê-los pelo que eles tinham feito ao irmão, né? Mas José não faz isso, pelo contrário, José perdoa os irmãos, ele abraça os irmãos e chora muito, muito. E o que é muito especial da gente entender? José, durante toda essa história, desde do tempo em que ele percebia que os irmãos o tratavam de forma diferente, o tratavam por conta dos ciúmes, acabavam sendo maus com ele, ele não guardou no coração dele esse sentimento ruim. Quando ele vê os irmãos, ele imediatamente tem vontade de se aproximar, mas de imediato ele não faz, ele espera um pouco até que um dia ele conta que ele é o irmão, que ele é José. Ele então tem uma atitude que a gente não tem outra forma da gente pensar, é Deus quem faz a gente ter esse sentimento. Ele tinha todos os motivos do mundo para não gostar dos irmãos e para querer fazer alguma coisa ruim contra eles, mas ele não faz. Ele abraça os irmãos, ele chora e ele pede para ver o pai. E então os irmãos o levam até lá. Ele chega, ele abraça Jacó,
que apesar de tantos anos que ele ficou longe, ainda estava vivo, já tinha idade avançada, já era bem velhinho, mas ainda pôde ver o filho com vida. José não se ressentiu do que aconteceu com a vida dele. Ele entendeu que fez parte do plano de Deus. Tudo que aconteceu na vida dele, as dificuldades que ele teve, os ciúmes que ele sabia que os irmãos tinham, ele ter ficado preso por tanto tempo, ele ter ajudado ali com a sabedoria dele a governar o Egito, ele sabia que essas coisas, ele entendia que essas coisas faziam parte dos planos de Deus para a vida dele. Então ele confiou, ele foi fiel a Deus e a tudo o que estava acontecendo. E não teve dificuldade de perdoar os irmãos. A história de José faz a gente pensar em muitas coisas, mas o que eu queria falar com vocês é sobre esta palavrinha que José praticou com tanto amor, que foi o perdão. Então, lá no final do livro de Gênesis, no capítulo 50, a Bíblia descreve para a gente José falando sobre tudo o que aconteceu nessa história dele. E ele fala assim para os irmãos dele, lá no capítulo 50, a partir do versículo 19. O versículo 19, 20 e 21, José fala o seguinte para os irmãos: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José perdoou os irmãos por tudo o que aconteceu na vida dele. E aqui ele descreve que ele entendeu que eles não fizeram mal. Deus fez o bem em todo momento. Ele entendeu que Deus queria que ele fosse separado ali dos irmãos, que ele fosse para longe, porque a sabedoria dele faria com que muitas vidas fossem salvas, no sentido de não passar fome, das vidas que foram cuidadas por conta de José ter ido para o Egito e ter se tornado governador. E José promete então que nada iria faltar para a família dele, para o pai enquanto vivesse, para os irmãos e para os filhos de seus irmãos. Então ele perdoa de uma forma tão grandiosa que ele promete que vai cuidar deles enquanto ele puder, enquanto ele estiver ali à frente do governo do Egito. E isso é muito lindo, que a gente entende aí a palavrinha perdão. Vocês sabem o que significa perdão? A palavrinha perdão significa esquecer ou desculpar alguma coisa que tenha acontecido conosco ou alguma coisa que a gente tenha feito com o outro. Quando a gente fala, me perdoa, eu esqueci de te ligar. Me perdoa, eu pisei no seu pé. Me perdoa, meu amiguinho, eu falei mal com você. Eu falei bravo. Essa palavrinha perdão tem a ver com se desculpar, mas se desculpar de uma maneira muito profunda que vem do coração. Quando a gente usa essa ideia de perdoar com o coração, a gente é capaz de perdoar muitas coisas. E a Bíblia nos mostra que não é só uma ou duas vezes que a gente tem que perdoar. Nós temos que perdoar várias vezes, independente do que façam conosco. José não ficou ali durante todos esses anos pensando na maldade que os irmãos tinham feito com ele. Ele não teve dificuldade de perdoar quando viu os irmãos. Deus estava tão presente na vida dele que o perdão foi muito fácil. E isso a gente precisa ter em nosso coração. A gente precisa pensar que é Deus quem nos faz ter a ideia ou praticar de forma tão verdadeira o perdão. A Bíblia nos mostra aparece várias vezes aí a palavrinha perdão.
Se você for pesquisar, em alguns lugares fala que ela aparece 375 vezes, é quase um perdão por dia. Pensa, é muitas vezes que a gente precisa perdoar, não só uma vez. Perdoei o meu amiguinho uma vez, não vou perdoar de novo. Não, não é assim que a Bíblia ensina. A gente precisa perdoar diferentes vezes. E é esta palavra que a Bíblia nos traz. E a história de José nos demonstra. Nós aprendemos através da história de José que devemos perdoar em todo o tempo. A Bíblia nos fala lá em Mateus 18, nos versículos 21 e 22, o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? E Jesus responde: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui, Jesus usa um número, mas esse número não está limitado aqui à continha que a gente possa fazer. E o sentido é de que temos que perdoar sempre, em todo o tempo, independente da situação, do que nos aconteça ou do que a gente faça ao outro. O outro também tem que nos perdoar daquilo que a gente fizer de errado ou algo que magoe uma outra pessoa. E a mesma coisa o contrário. O amiguinho, qualquer pessoa que nos magoe, que nos machuque com palavras, ou seja o que for, nós temos que perdoar, porque assim diz o Senhor na Bíblia, certo? Mais um versículo para a gente fechar essa ideia de que temos que perdoar sempre. Está lá em Colossenses, você pode só ouvir, não precisa abrir se você não conseguir, tá bom? Lá em Colossenses 3, o capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Aqui a gente entende que Deus nos perdoa a todo tempo. Se a gente for pensar, a todo tempo a gente comete alguma coisa que desagrada a Deus. E qual é a nossa atitude? O que a gente precisa? Se arrepender e pedir perdão. Da mesma forma que Deus nos perdoa em todo o tempo, nós também temos que perdoar uns aos outros. E isso a história de José ilustra bem, não é verdade? Outras coisas a gente pode pensar da história de José. Se você quiser, tiver curiosidade, leia. A Bíblia está cheia de histórias lindas e de ensinamentos muito importantes. E a gente só vai saber se a gente ler a Bíblia, não é verdade? Nós temos que ler diariamente. Então, a história de José está lá a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, até o último capítulo do livro de Gênesis. Leia, a história completa é muito linda, tem outros detalhes que você pode aí aprender sobre a história dele. E hoje o que a gente precisa guardar é o perdão que José deu aos seus irmãos e o perdão que nós devemos ter com todo mundo, com todas as pessoas que convivem com a gente. Agora nós vamos para a parte gostosa também da nossa aula. Vamos fazer uma atividade aí desenhando a túnica do José. Mas se você separou o que eu pedi durante a semana, um rolinho vazio assim do papel higiênico que nós vamos usar, uma folha de sulfite que não precisava nem ser inteira, porque nós vamos usar só uma partezinha, olha que pedacinho pequenininho da folha de sulfite. Pode ser qualquer folha que você tiver aí, tá bom? Pode ser até uma sulfite colorida, se você tiver, ou qualquer outro papel. Nós vamos fazer a túnica de José. Como? Recorta, diminui, ou nem precisa recortar, você vai desenhar aqui, nesta folha de sulfite, um desenho parecido com esse que eu vou te mostrar, ó. Olha o meu desenho. Eu fiz uma cabeça e fiz o corpinho do José, a túnica do José. Olha que simples que eu desenhei.
Eu não desenhei o resto do corpinho, eu só fiz o contorno dos braços e o contorno da roupa e a cabeça redondinha ali, que você pode completar como você quiser. Ai, mas eu não sei fazer assim, ó. Vou te ajudar, ó. Tá vendo? Vou segurar o papel. Olha o meu papel. Eu vou usar uma canetinha para você enxergar melhor, tá bom? E aí, como que você começa fazendo? Faz a cabeça. Eu vou fazer a cabeça aqui mais ou menos do tamanho que eu achar que tá bom, tá? Tô fazendo em pé, é mais difícil, ó. Fiz a minha cabeça. Fiz a cabeça do meu José. Agora eu vou fazer o corpo. Olha como eu vou fazer, ó. Eu vou fazer um braço, vou fazer outro braço. Vou fazer assim. E vou fazer a túnica. Tá difícil assim porque eu tô segurando em pé, tá bom? Você vai fazer apoiado aí. Olha como eu fiz, ó. Olha que corpinho simples de fazer. Tá tremendo, né? Que eu fiz em pé. Você vai conseguir fazer aí melhor. E aí eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a túnica dele aberta, ó. É um exemplo, tá bom? Você pode fazer como você quiser. Depois que você fizer isso, você vai pintar. Tudo bem? Vai pintar como? A Bíblia falou ali, descreveu pra gente na história que a túnica de José era branca? Era preta? Não, era colorida, de várias cores. Então você vai escolher o que você tiver aí. Eu vou usar canetinha, eu separei algumas aqui, mas você pode usar lápis de cor, você pode usar giz de cera, o que você tiver aí. E aí você vai pintar a sua túnica de diferentes cores, tá bom? Eu vou usar a canetinha e eu vou te mostrar como vai ficar a minha, tá bom? Essa é a minha ideia, você pode fazer a sua ideia, do jeito que você quiser, você vai pintar bem colorido, olha. Eu enchi de listras rosas, mas eu vou pegar outra canetinha aqui, deixa eu ver que cor que eu quero a verde. E eu vou encher de listras verdes agora. A minha túnica é cheia de listrinha, ó. Tô fazendo, hein? Já vou te mostrar. Pronto, risquei. Olha como ficou a minha. Olha que simples que é. Você vai desenhar bem simples. Se você não conseguir desenhar sozinho, a mamãe, o papai, quem tiver aí com você, pode ajudar. Vai desenhar como você conseguir, tá bom? Não tem certo nem errado, o desenho é seu. Olha, fiz. Eu quero mais uma cor. Deixa eu ver que cor que eu vou colocar aqui, que cor eu tenho. Eu tenho vermelho, eu vou fazer com vermelho. Vou encher mais de listrinha a minha túnica. Eu poderia estar pintando, tá bom? Você pode pintar, fazer com cores diferentes, uma parte de cada cor. Solta a sua imaginação aí. Pode pintar bem colorido. Lembrando, era com várias cores, não era uma cor só, né? Eu vou usar roxa agora, ó. Eu já vou te mostrar como tá a minha túnica. Tá ficando bem colorida a minha. Vou te mostrar. Tô terminando a minha. Terminei. Eu não quero mais, a minha já tá boa, ó. Tá vendo? Posso pintar aqui de outra cor? Pode. Se você tiver aí um lápis de cor, pode pintar o fundo. Não precisa, se você quiser fazer o pezinho, fazer a mãozinha, você escolhe, tá bom? O rostinho, eu vou completar o meu rostinho. Eu vou fazer aqui o olhinho do meu José, o nariz e a boquinha, mas você pode fazer do seu jeitinho. Eu quero pôr cabelo nele também, não quero deixar ele sem cabelo. Eu vou fazer o cabelinho do meu José, tá bom? Você pode fazer como você quiser. Pronto, já fiz. O meu José está pronto. E agora? Agora você vai recortar. Você vai pegar a tesoura e você vai recortar em volta desse desenho. Eu acho mais fácil você não desenhar mãozinha e nem pezinho, porque aí é mais fácil da gente recortar, né? Vou recortar o meu, vai fazendo o seu aí. Faz com calma, com capricho, para o seu José ficar bem bonito. A sua túnica fica bem colorida. Tô recortando o meu. E aí você recorta em volta. Não recorta o desenho, tá bom? Não precisa recortar em cima da linha do seu desenho. Eu tô deixando aqui o meu contorno preto aparecer. Recorta. Se você não conseguir recortar sozinho, pede ajuda da mamãe. Se você não conseguir fazer agora, você já sabe qual é a ideia. Você pode fazer depois que você terminar de assistir a aula. Tá bom? Vou recortar. Tô terminando.
Terminei o meu. Olha como ficou o meu José. Recortadinho, certo? A última etapa da nossa atividade. Vou pegar o rolinho e eu vou colar aqui para o meu José poder ficar em pé. Vou colar, vou pegar cola. Se você tiver a cola líquida, é melhor, tá bom? Porque ela vai colar melhor aí o seu desenho. Vamos lá. A minha cola não quer me ajudar. Vamos, colinha. Passa a cola aí. E aí, você vai colar. Eu ainda tô brigando com a minha cola não quer sair. Vamos lá, agora ela saiu. E você vai colar aqui no rolinho. Segura bem com o seu dedinho. E aí está José. Você pode deixar ele em pé. Se você quiser e tiver mais rolinho, dá para você fazer todos os irmãos de José e o pai de José, Jacó. E assim você vai poder contar a historinha, essa história tão linda de José, que fala principalmente sobre perdão, tá bom? Tá aí a nossa atividade. Eu espero que você tenha gostado. E próximo domingo a gente tem uma nova história, mesmo longe, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, certo? Beijo, crianças! Foi muito bom estar aqui com vocês. Tchau e um bom domingo a todos! Vou perdoar, perdoar, perdoar.